Então, eu trago aqui um esquema para que vocês possam compreender mais ou menos como que isso funciona de forma bem simples. Vejam aqui, meus queridos. Acontece a chuva, né? E a partir da chuva temos o que? A infiltração, né? A água vai infiltrar no solo, nas águas subterrâneas, enfim, né? Temos aqui os lagos, os rios, né? Os mares. E aí o que que acontece através dessa água aqui, né? O calor do sol, acontece a evaporação, né? Que é a transpiração. Né? A água vai evaporar com a ajuda do calor do sol, né? E o vapor de água, ele vai para onde? Para as nuvens. E quando as gotículas elas se juntam, acontece o que? A precipitação da chuva, né? Que pode ser tanto a chuva, a neve, como a chuva de granizo, enfim, como já foi destacado anteriormente, né? Então aí acontece novamente a chuva, aí ela infiltra na água subterrânea, né? E aí ela evapora e assim sucessivamente. Tá vendo que este processo é circular e é desta forma que acontece, correto, meus queridos? E aí, ainda na página 18, os senhores têm informações que as chuvas, elas têm 3 tipos básicos, né, que elas podem acontecer. Que 3 tipos são esses, meus queridos? Me acompanhem, por favor, na página 18, para tratarmos sobre as chuvas frontais, né? Vejam aí um esquema e as informações. Como que essas chuvas frontais, elas se formam, né? Elas formam-se quando uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente. A massa fria causa a queda abrupta do ponto de saturação da massa quente e a liquefação da água ocorre rapidamente. Ou seja, então, é um choque, né, da massa de ar quente com a massa de ar fria, né? E aí, então, isso já ocorre, então, a liquefação da água, né? Que neste caso são as precipitações, tá? Ou seja, ocorre a chuva de forma rápida, né? Muitas das vezes estão relacionadas com grandes temporais que podem causar sérios prejuízos e danos, como inundações e deslizamentos de encostas, ok? Então, às vezes, essas chuvas aí que acontece, que diariamente nós vimos aí na época das águas, né, no nosso país, então pode ser, pelas informações que está apresentando aqui das chuvas frontais, que esses desmoronamentos, né, essas inundações sejam ocasionados pelas chuvas frontais, correto? E aí logo a mais à frente, na página 19, nós temos as chuvas locais ou convectivas, correto? Que são conhecidas popularmente como chuvas de verão, pois geralmente ocorrem durante esta estação do ano. Ou seja, então nós entendemos que as chuvas locais ou as chuvas convectivas acontecem no verão, correto? Então elas são de rápida duração, porém podem ser muito intensas e vir acompanhada de tempestades, raios e trovoadas, correto? Elas são chamadas de locais pelo fato de a sua formação de nuvem se dar com vapor de água local. Então, a chuva ela acontece pelo processo de vaporização local, ou seja, por exemplo, chove aqui em Goiás, então se for uma chuva local, então ela acontece pelo vapor local, entendeu? Não vindo de outras regiões, como ocorrem com muitas chuvas frontais e orográficas, tá? Agora, já falando sobre a chuva orográfica ou de relevo,
né? Trata-se de uma massa de ar quente e úmido que se desloca em baixa altitude, em geral do oceano para o continente, e concentra em um percurso uma barreira natural, como uma elevada cadeia de montanhas, sendo obrigada a subir para a altitude mais alta, né? A média que a massa quente e úmida sobe encontra-se nas regiões mais frias, que baixam o ponto de saturação do ar, ocasionando então a liquefação, né, a formação de nuvens e de chuva. As massas de ar que possuem pela cadeia de montanhas estão secas e podem originar áreas áridas do lado continental, onde poucas precipitações. Então, se vocês perceberem, cada tipo de chuva que foi apresentado, elas mostram um esqueminha, né, ilustrativo aí, como que estas chuvas acontecem. Então, vocês podem perceber que as chuvas erográficas, ou as chamadas relevo, né, elas acontecem, né, por conta da massa de ar quente e úmido que se desloca em baixas altitudes. Então, elas vão baixar aqui, aonde vão acontecer, né, este tipo de chuva, correto, meus queridos? No mais, para essa aula é isso, né? Espero que vocês possam realizar todas as atividades, né? E até a próxima aula. Um grande beijo para todos. Até mais.